Esse trabalho que nós, esse trabalho que nós vamos apresentar hoje faz parte de uma sequência de palestras que estão sendo disponibilizadas, né, no canal lá da Sociedade Teosófica na Bahia, Loja Cutume, e também vamos colocar esse no nosso canal. Ele tem um intuito, né, de a gente trabalhar introdutoriamente, né, a obra de Helena Blavatsky. Nas outras palestras isso já foi colocado, e como a obra dela começou, né, com este livro, Isis Sem Véu, e recentemente foi publicado no Brasil essa edição de Isis Sem Véu, que é a que está baseando todos nós que vamos fazer as palestras, que é Isis Sem Véu, Os Segredos da Sabedoria Antiga, na primeira e mais polêmica obra de H.P. Blavatsky, que é resumida e comentada por Michael Gomes, né? Ele já tínhamos aqui no Brasil, também da editora Pensamento, o resumo dele de Doutrina Secreta, que é até mais sintético do que esse aqui ele aprofunda um pouco mais. É verdade que falta muita coisa, é interessante que quem gostar da leitura e quem tiver interesse de aprofundar, vá na obra de Isis Sem Véu mesmo, também publicada aqui no Brasil, que está em 4 volumes, e aqui a gente está no quarto, justamente, já finalizando, né, porque esse é o capítulo 23 na sequência desse livro de Michael Gomes, mas são 4 volumes e todos eles lançados também aqui já há algum tempo pela editora Pensamento, e a gente encontra muita informação além do que o que ele coloca. É interessante ter essa visão geral da obra com o livro que ele traz, mas também vale a pena aprofundar quem tiver a intenção, tiver o interesse, tá? Então vamos começar agora aqui a compartilhar os nossos slides, porque, como sempre, a gente gosta de fazer umas ilustrações que ajudem, né, a compreensão do assunto. Eu começo aqui justamente com estes símbolos todos aí que vocês estão vendo, né? A árvore da vida, da Cabala, páginas dos manuscritos de Qumran, páginas da próprio Vedas, símbolo da maçonaria, símbolo do hinduísmo, algumas ilustrações do hinduísmo, porque já começa o livro, né, nesse capítulo que nós estamos abordando, o Michael Gomes ele diz que ele inicia o capítulo, né, tratando dos Vedas e a Bíblia, que é o tema que nós vamos abordar, que é esse capítulo que nós vamos falar. E diz que a tarefa dele teria sido mal executada se nos capítulos anteriores eles não tivessem já deixado claro que judaísmo, gnosticismo, cristianismo e até maçonaria também foram fundamentos dos mesmos mitos, símbolos e alegorias cósmicas, né? Que ele aborda, que ele apresenta, e é por isso que é interessante também ter as informações dos outros capítulos, mas eu faço aqui um esforço para poder que essa palestra, esse tema, seja compreensível, mesmo sem ter alguém ter lido os outros capítulos, né? Agora, para entender os conteúdos desse capítulo, é necessário recorrer também às chaves que os próprios inventores criaram. Existe na linguagem de computação, né, de informática, um termo que eu gosto muito dele, que é o termo codec, que eu gosto nessa hora de falar desse termo porque ele é a junção da palavra codificador e decodificador. Então, para entender alguma coisa, você precisa ter o, o código que foi criado, né? Quais são as convenções do código que foi criado para você decodificar. Então, é exatamente isso que acontece em qualquer linguagem, e isso não seria diferente quando se trata de conteúdos do ocultismo e de assuntos que eram guardados às 7 chaves, como a gente costuma dizer, né? Guardados às 7 chaves, não porque seria uma coisa proibida, mas porque não seria muito bem compreendida ou seria mal utilizada por algumas pessoas, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui esse, para não ficar em cima aqui do título. O negócio é que essa régua fica muito na frente, sempre fica na frente. Bom,
Então, é interessante que a gente pense isso. Então, no capítulo que ele trata dos Vedas e a Bíblia, não é diferente também. Então, essas doutrinas precisam de um codificador e um decodificador, e a gente precisa entender bem isso. E nem todos os que escreveram, os comentadores que falaram sobre essas obras, sobre esses conteúdos, deram interpretações muito felizes, né? Eles adaptaram, assim, dentro de suas necessidades, suas conveniências individuais, teóricas, religiosas. Algumas religiões tentavam puxar, vamos dizer assim, entre aspas, a brasa para sua sardinha, no sentido de tentar confirmar algumas coisas que já haviam sido colocadas por outros textos sagrados, e alguns também por interesses, né? Como a gente encontra até na igreja isso acontecendo, interesses particulares fazendo com que a Bíblia tivesse sido deturpada, modificada, para que o poder da igreja pudesse crescer, né? Isso a própria igreja reconhece nos dias de hoje, então não é nenhum desrespeito a gente falar sobre isso, e acho até bom que a gente alerte sobre isso também, para que as pessoas compreendam que não é tudo que a gente encontra na Bíblia que precisa ser entendido como texto sagrado. Também não podemos desprezar e desconsiderar o valor que ela tem, porque quando os cristãos, católicos, judeus, hebraicos, que falam sobre a Bíblia como um texto escrito por Deus, e alguns desdenham disso, a gente não deve desdenhar, porque, no fim das contas, é sim produzido por Deus, porque é produzido pela inspiração do ser humano, e quando ele se inspira, ele vai buscar, na sua essência, aquilo que pode estar sendo dito para o bem das pessoas. E aí importa mais justamente o conteúdo evolutivo que está sendo trazido. Claro que também nem sempre a gente, quando é inspirado, nem sempre a gente é inspirado para coisas positivas. E aí entra o discernimento e entra o processo evolutivo também de cada um, kármico, etc., porque ensinamentos que são de falsos profetas e que são seguidos pelas pessoas equivale a pessoas que caem em golpes, e pessoas que passam por experiências, aprendem com isso e depois seguem o seu caminho correto depois, né? Então, assim, a proposta desse capítulo, né, colocado por... Não estou conseguindo passar aqui, peraí, deixa eu ver. A proposta desse capítulo nada mais é do que justamente explicar essas questões, né? Explicar esses dois textos, né, sagrados, vamos dizer assim, que são sagrados para duas religiões diferentes, mas ele não compara somente os mitos da Bíblia com os livros sagrados do hinduísmo ou o livro dos Vedas somente, porque ele inclui aí talvez uma literatura bramânica complementar. Ele fala dos Brahmanas, que os Vedantas, fala dos Upanishads, ela, né, Helena Blavatsky. E esses livros incluem também conteúdos da Cabala, esse texto dela, porque ela fala que a Cabala, né, tem uma abordagem mística, é a abordagem mística do judaísmo, né? E tem conteúdos esotéricos que são importantíssimos para a gente desvendar alguns segredos que se apresentam nos textos judaicos. E até através da Cabala, das informações da Cabala, que a gente consegue indícios muito fortes de que os textos judaicos têm também origem comum lá atrás, no hinduísmo, no hermetismo, etc., etc., que é o que a gente vai ver aqui. A Bíblia, né, segundo Blavatsky, possui um espírito muito filosófico, né, e concebeu mitos muito grandiosos, muito fortes até os dias de hoje, que nós ocidentais temos muito fortes isso dentro da cultura cristã, né? Isso está muito presente. Textos, até se a gente não conhecer a Bíblia como um todo, tem passagens que a gente ouve muito os cristãos falarem, e a gente assimila e a gente lê e tenta vivenciar, ainda que alguns pareçam para a gente muito olho por olho, dente por dente, já pegando inclusive um texto do próprio Antigo Testamento, né? E a gente não compreende o que é que isso significa. Acredita que tudo que está ali tem que ser interpretado e seguido ao pé da letra. E não é assim. Na verdade, tem todo um processo de interpretação necessário, né? A Cabala, através do Zohar, de outros livros também que tem, elas tomam assim emprestado dos caldeus e dos persas muitos dos conteúdos, né? Muito do que existia na sabedoria, até, por exemplo, a árvore da sabedoria, algumas informações que aparecem vêm de lá de trás, né? E, e a gente perde de vista até a origem, muitas vezes, e considera que algumas coisas são mesmo de lá do texto, do texto bíblico ou do texto do Zohar, mas às vezes vem até
anterior até. E as origens indianas e herméticas egípcias, né, estão bem marcadas em algumas passagens que a gente consegue perceber. E não podemos esquecer que a história da nação hebraica e judaica está tão misturada com a egípcia, né? E o conceito de eleitos, que acabou sendo tão deturpado quanto o conceito da raça ariana, né? Que hoje preferimos chamar até de civilização ariana e não raça, para não criar problemas de entendimento equivocado, né? Ligado a racismo, né? E as castas também, que hoje precisam ser muito bem compreendidas, porque me parece para todos, né, no trabalho que a gente encontra nas obras teosóficas, e a própria Helena Blavatsky comenta, que é um equívoco religioso, né, as castas, porque acaba tendo uma origem comum com os eleitos, aqueles chamados eleitos, que mal compreendidos, porque as pessoas pensam assim, os eleitos são pessoas beneficiadas, são pessoas que tiveram algo a mais e tal, mas não é bem por aí. Na verdade, isso é algo que é conquista, é um mérito, né? É algo que se processa internamente dentro do crescimento espiritual, dentro do desenvolvimento de cada indivíduo, do processo evolutivo que é construído, né? De uma maneira bem interna, né? Vamos dizer assim. A Bíblia cristã acaba sendo um último receptáculo do Ocidente, né? Desse esquema histórico esotérico que ela traça nesse capítulo, né? De alegorias desfiguradas e que foram desenvolvidas com base em superstições, né? E conveniências religiosas, né? E a teologia acaba também não entrando muito em detalhes, né? Em relação às origens desses conteúdos, alegando sempre que são palavras de Deus, né? Como nós dissemos, são palavras de Deus, mas nem sempre não são palavras diretamente de Deus, né, como colocam, até porque a divindade, no sentido mais profundo, né, do absoluto, do Deus absoluto, ele não é inatingível por nós, assim, é difícil de atingir dentro do nosso estágio evolutivo, pelo menos, né? E mesmo em estados evolutivos superiores, porque nós somos ainda seres relativos e não conseguimos ter esse contato com o absoluto tão diretamente. Por isso que, em muitos momentos, a própria Helena Blavatsky diz que era necessário corrigir quando se falava em Deus e se falar em Elohim, se falar em hierarquias espirituais, angélicas, etc., que estão auxiliando no processo evolutivo e que são os verdadeiros agentes de determinadas situações que fazem parte do processo criativo ter essa hierarquia também, né? É a própria árvore, né? Com os galhos, né? Com as céfiras, com os vários anjos atuando em diferentes instâncias, né? E é nesse processo de deturpação que aconteceu, né, pelas religiões que, segundo a senhora Blavatsky, ficções abstratas com sombras bruxelantes e imagens incertas, como ela diz, né, palavras dela mesmo, né, ganham a fantasia popular e assumiram no cristianismo as formas, né, de personagens reais e viraram histórias sagradas, assim como os mitos pagãos acabaram sendo ensinados como narrativas reveladas por um Deus com seu povo escolhido, né? Junto com o seu povo escolhido. Bom, eu fiz também uma experiência interessante, aproveitando o momento atual que está em moda, essa coisa do chat GPT, eu fiz uma pergunta ao chat GPT, que é, eu botei assim, não foi uma pergunta, eu botei assim, fale sobre os Vedas e a Bíblia, os Vedas e a Bíblia. Aí ele me respondeu isso aqui, ó. Não vou ler tudo não, mas vai ficar registrado aqui se vocês quiserem ver, porque eu não quis apagar, porque depois eu não ia conter, não ia ter como ter esse material de novo. Não está em livro, não está em lugar nenhum. Foi simplesmente uma pesquisa e em cada inteligência artificial que você pesquisa, ele vai dar uma resposta diferente de acordo com o seu perfil e de outras perguntas que você fez para responder para você, né? Então ele diz: os Vedas e a Bíblia são duas coleções de escrituras religiosas que têm grande importância nas tradições espirituais de diferentes culturas e regiões do mundo, né? Enquanto os Vedas são textos sagrados do hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, a Bíblia é a escritura central do cristianismo, uma das principais religiões monoteístas. Os Vedas são uma coleção de textos antigos em sânscrito que formam a base do hinduísmo. Eles são considerados os textos mais antigos da Índia e são compostos por 4 principais Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda e Atharva Veda.
Os Vedas contêm hinos, cânticos, rituais, instruções para cerimônias religiosas, bem como reflexões filosóficas sobre a natureza do universo e moralidade. Eles são considerados autoridade máxima para os hindus e são altamente reverenciados como uma fonte de sabedoria espiritual e conhecimento metafísico. Bom, esse chat GPT meu, como já fiz muita pergunta, não vou continuar a ler porque é muita coisa, mas para a gente não atrasar nosso conteúdo. Uma coisa que eu quero dizer a vocês é que esse chat ele acaba sendo muito teosofista, porque como ele tem muito contato comigo, acaba tendo uma visão um pouco teosofista a partir das perguntas que eu faço para ele e dos conteúdos que ele associa, né? Ele, como responde para mim, ele acaba também buscando coisas que têm a ver com o que eu já perguntei antes dentro desse algoritmo, né? E aqui uma coisa também que eu perguntei logo depois, fale agora sobre as semelhanças entre os Vedas e a Bíblia, porque ele deu uma resposta muito padrão, né? Explicando genericamente, que eu trouxe que é interessante, porque a gente começa por isso, pelo mais simples, pelo básico, e aí ele deu essa resposta interessante que eu não vou ler detalhadamente também, mas assim, ó, embora os Vedas e a Bíblia sejam textos religiosos de diferentes tradições espirituais, também compartilham algumas semelhanças. Eu vou ler só os tópicos. Ele fala de semelhanças relacionadas à autoridade religiosa, que todos os dois possuem, os dois textos, conteúdos teológicos, que têm de semelhanças aí, aí depois vocês podem ler com calma quando revisarem o vídeo, né? Um guia para a moralidade, que os dois têm, textos revelatórios, sacralidade da linguagem, uso litúrgico, interpretação teológica. Mas eu chamo a atenção, né, porque vocês vão entender por que eu não vou precisar ler tudo isso, porque, para mim, eu só quis constatar uma coisa bem interessante, porque a inteligência artificial, a gente não pode esperar da inteligência artificial um comentário tão profundo e tão espiritualizado, tão conectado com, com seres mais avançados, como as informações que a gente encontra no próprio livro Isis Sem Véu. Então, a gente vai ver aqui somente algo que seria uma monografia escrita por uma pessoa que não teria contato com todas essas informações que estariam, como Helena Blavatsky fala, no lado secreto, vamos dizer assim, né? Na parte da doutrina secreta dessas informações todas, que antes ela trabalhava muito, né, como esse termo de Isis sem véu, como se fosse uma Isis que desvela, que mostra os seus segredos. E, nesse caso, ela até já falava em doutrina secreta no texto dela de Isis Sem Véu o tempo inteiro, mas ainda não tinha escrito o livro, né? O livro principal da carreira dela. Então, apesar disso, né, as grandes personagens que a gente pode encontrar, né, inventadas, né, elas falam muito dessa questão, né, de como pode se dar uma compreensão mais clara, né, na identificação de algo que traga, né, um benefício espiritual, e é por isso que é preciso aprofundar e encontrar não só o que está na superfície, mas o que está na profundidade, né? Essa questão mesmo de criar personagens foi algo colocado muito por outros autores, né? De assim criar personagens míticos que poderiam trazer um resultado interessante até a nível vamos dizer, até a nível de terapêutico, vamos dizer assim, porque Jung mesmo ele usava, né, esse artifício de criar personagens e muitos autores dizem realmente que a criação dos personagens míticos foram para uma intenção evolutiva, né? E nesse processo, a gente sabe também que as imagens arquetípicas que estão lá no nosso inconsciente, quando a gente, por exemplo, considera que nós temos uma sombra, que nós temos uma persona, que nós temos um self, a gente está quase que criando personagens, imagens arquetípicas, a família arquetípica ali, para poder trabalhar elas. É como se a gente estivesse trabalhando conscientemente uma coisa que está no inconsciente. No objetivo terapêutico é isso. No objetivo religioso, né, por outro lado, é um reforço às leis inventadas, né, que alcançam a população, né, e tal, e são inventadas porque realmente são criações para tentar fazer com que as pessoas evoluam, né? Então, assim, segundo Horácio, que é esse que está aí, né, em escultura, né, em estátua, né, no livro que ele escreveu, Ars Poética, né,
os mitos foram inventados pelos sábios para fortalecer as leis e ensinar as verdades morais, enquanto Euêmeros, né, ou Evêmero, ele dizia o contrário. Ele dizia que os mitos eram a história lendária dos reis e dos heróis transformados em deuses pela admiração dos povos. Então, repare que, em um caso, você tinha tudo inventado praticamente, não, as coisas não existiram, não foi nem baseado em fatos reais, e no caso de Evêmero, ele se baseou em fatos reais. Então, isso era a discussão o tempo inteiro que existia entre os autores teóricos, e Helena Blavatsky dedica bastante tempo nessa questão, principalmente no livro Easy Sem Véu, por isso que eu botei aqui a capa do livro Easy Sem Véu mesmo, e não do resumo de Michael Combs. E aí, né, no caso, esse último caminho foi um caminho que os cristãos utilizaram, né, de acreditar que existiam mesmo os seres, mas que ele foi aumentado na hora de ser escrito pelos escritos sagrados, ou foi por isso que muitas vezes a gente encontra semelhança com outras culturas, e como alguns povos tiveram contato com o egípcio, com os gregos, etc. Então, muita similaridade. E depois também assim as festividades pagãs, alguns queriam fazer o sincretismo, de aproveitar festividades que já existiam, e isso acabava acontecendo de misturarem algumas visões, né? Mas eles acabavam chamando essas figuras lendárias, segundo Helena Blavatsky, de patriarcas. Aí ela chama esses patriarcas de patriarcas evemerizados. Por que patriarcas evemerizados? Porque vem do Evêmero, que considera esses mitos como seres que existiram mesmo e que foram mais endeusados com o passar do tempo, ou até poderíamos dizer que, em alguns casos, o contrário, alguns foram demonizados ou coisas desse tipo, né? E se confundem com seres, né, que existiram já no passado mesmo, né? O próprio Platão, ela fala, Platão, Epicarpo, Sócrates, Empédocles, Plotino, Próclus, o Damasceno, Orígenes e Aristóteles também, são filósofos que defenderam as ideias muito variadas sobre os mitos, né? Mas, no fim, Blavatsky acaba dizendo que todas elas são válidas, né? Porque os princípios primários da natureza devem ser considerados como deuses, porque o divino permeia toda a natureza, era o que ela colocava. Então, assim, mesmo que a gente pense diferente, né, em relação a esses mitos, em alguns casos tenha base real, outros casos seja passado de geração em geração, de civilização em civilização, em outros casos sejam criados mesmo, mas todos eles se baseiam em algo que são esses que ela chama de princípio básico, princípio da natureza. E, curiosamente, eu poderia dizer a vocês que se assemelha muito ao conceito de arquétipo, né? Então, esses princípios são os arquétipos. Então, no fundo, mesmo quando se criava alguma coisa por ficção, se baseava, se buscava os arquétipos, porque a intenção sempre era uma intenção evolutiva. E sendo uma intenção evolutiva, você vai lá nos recônditos da sua alma buscar alguma coisa que você tenha lá de sagrado, ou seja, o seu lado Deus, a sua centelha divina vai atuar para que você possa resgatar informações importantes, né, para serem transmitidas para os outros. E acaba sendo algo que se assemelha com outras filosofias, então por isso que acaba sendo algo que tem muito semelhante com as outras, né? Ainda que em alguns casos realmente tenha sido transmissões, como a gente falou no instante, de Egito para o judaísmo, os egípcios para os hebreus, por exemplo. Agora, apesar disso, né, grandes personagens, né, grande parte dos personagens é inventado mesmo, né? Para uma compreensão mais clara e para um entendimento. Aqui, a figura essa que está aqui do lado, que está com a mão, não quero ver que passe o slide, mas esse que está aqui é o Evêmero, né? A estátua do Evêmero. Não tem foto, obviamente, né? Mas naquele tempo, né, não tinha, mas e nem pintura, então tem estátua, que era o que se fazia mais na época, né? Então, o objetivo religioso era justamente esse, né? Como eu já disse, reforçar as teorias, as invenções, né? As leis que foram inventadas. E aí que Blavatsky fala de uma coisa interessante, que inclusive até o que ela chamaria até, entre aspas, de contos de fadas, não pertencem exclusivamente às amas. Ela falava assim, né? Porque
os contos de fadas eram usados como educação, não só para criança, porque a gente tinha verdadeiros contos de fadas nos mitos. Esses mitos que aparecem nas religiões são verdadeiros contos de fadas que ajudam a gente a crescer e não devem ser considerados menores porque seriam contos de fadas. Eles são contos de fadas e de grande importância para o nosso crescimento espiritual. Já visto até a grande importância que é dado na psicologia hoje em dia, na psicoterapia, os contos de fadas, né? Então, exceto assim por casos de épocas que compreendem assim pessoas que compreendem o sentido secreto das alegorias, muitos que ouviram esses contos, né, transformaram eles em símbolos sagrados, chamaram isso de religião e foram construindo religião. Mas só que tudo isso que foi construído nas religiões, aqui a gente tem o exemplo do profeta Isaías, não, Ezequiel, vendo assim aquelas 4 figuras, né, que a gente vai falar daqui a pouco de novo, chamavam de religião, mas sempre passavam o conteúdo mais superficial dessa religião, o conteúdo que também já tem uma importância na conduta moral, no crescimento espiritual da pessoa, mas quando se sabe o que está por trás, quando se sabe o lado secreto dessas doutrinas, acaba tendo uma profundidade maior na compreensão do significado da mensagem, né? Então, acabam ficando mais próximos da verdade do que a teosofia chama de verdade, né? Que está por trás dessas religiões, por trás dos símbolos, né? Então, quando existe no nosso lema que não há religião superior à verdade, está sendo dito exatamente isso, né? Porque muitas religiões tentam demonstrar essa verdade, mas ela às vezes está escondida através de um véu e a gente precisa desvelar e compreender que a gente ainda não tem condição evolutiva suficiente para poder traduzir toda a compreensão que um símbolo tem para dizer. Esse símbolo, quando vem para a gente tira todo o proveito dele, compreende alguma coisa, assimila, aprende, é terapêutico, é evolutivo, mas ele tem muito mais do que aquilo que a gente consegue interpretar, porque a gente vai estar interpretando ou com o nosso cérebro astral, que é bem emotivo, o nosso cérebro mental, que já é bem mais avançado, mas ainda é dentro de um nível da personalidade, não da individualidade. Então, por isso que a gente ainda tem traduções disso aí que não compreendem toda a profundidade do que tem para se dizer nessas mensagens todas. Aí a gente tem aqui os 4 Vedas, né, que eu falei na estante, né? O primeiro Veda, que é o Rig Veda, o mais antigo de todos, que trata da ciência do louvor, um livro de hinos para os deuses, e Helena Blavatsky, o tempo inteiro, ela ressalta que até mesmo os hindus desprezam um pouco os outros Vedas, considerando que esse é mais antigo e por isso ele é o mais importante, mas ela diz que todos têm uma importância muito grande e que todos têm sua função, né? Então, não é à toa que eles formam essa quaternalidade aí, né? Que é bem simbólico também o fato de serem 4. A, a Bíblia também, quando tem no Evangelho 4 evangelistas, escolheram 4. Isso também tem um simbolismo que fica, às vezes, sem se compreender muito, porque nem tudo é dito completamente para poder não parecer muito místico, não parecer muito inspirado em outras doutrinas, ou não trazer informações que eles estavam querendo que as pessoas deixassem de lado, né? Vamos dizer assim. Bom, eu já passei aqui sem querer. Então, a gente tem o Ayurveda, ciência da oração, liturgia, rituais e sacrifícios, Samaveda, ciência da melodia, cantos, rituais e devocionais, Atharva Veda, ciência dos Atharvas, hinos sobre magia. E aqui no livro Isis Sem Véu, a senhora Blavatsky fala, os Vedas e Manu, diz Jacólio, esses monumentos do antigo pensamento asiático existiam muito tempo antes do período diluviano. Esse é um fato indiscutível e tem todo o valor de uma verdade histórica, pois além da tradição que mostra o próprio Vishnu salvando os Vedas do dilúvio, tradição que, não obstante, a sua forma lendária deve certamente repousar num fato real, é bem evidente que nenhum desses livros sagrados faz menção ao cataclismo, ao passo que os Puranas e os Mahabharata
e um grande número de outras obras mais recentes o descrevem com uma profusão de detalhes, o que é uma prova da anterioridade dos textos, né, dos primeiros textos, né? Então, sim, muitos não compreendem como que pode existir um dilúvio desde a época já dos Vedas, né? E aí você diz, bom, se existiu um dilúvio lá nos Vedas, é, a Bíblia foi uma cópia. Aí essa palavra cópia é muito pesado, mas no fim das contas é o quê? Existe sim ali um mito que está presente e que ele foi traduzido de diferentes formas, foi compreendido de maneiras diferentes e foi traduzido, recompilado para um crescimento, porque tem uma mensagem por trás, tanto do dilúvio védico quanto do dilúvio bíblico. Muitos devotos do passado, né, se sacrificavam em suas escolhas de vida, no sacrifício na hora do que eles interpretavam a partir de fatos como esse, porque o próprio dilúvio tinha um significado de sacrifício e tal, e eles entendiam com isso, né, acreditavam que estavam reproduzindo o próprio mistério da criação, e na Índia, né, os brahmanes consideravam os mistérios sacrificiais, né? E era uma reprodução de como o próprio mundo foi criado como consequência de uma palavra sacrificial, né, pronunciada pela causa primária, pelo ser divino, para Brahma, etc. Não entendiam o verdadeiro sentido, né, da lei do sacrifício, que é tão bem descrito por Annie Besant, né, em vários livros, e Lidbita também. O segredo dos Vedas precisa ser muito bem compreendido para que se entenda a razão de ser de cada ritual, de mantras, desses cânticos devocionais, desses hinos, né? Os Brahmanes, os Vedantas, os Upanishads são muito úteis para esse entendimento, para esclarecer isso. E a Helena Blavatsky diz isso o tempo inteiro, que a gente, sem esses instrumentos que vão traduzir, não é nem só nós ocidentais, não, os próprios orientais só compreenderão se tiverem esse aprofundamento, porque os que vivenciaram os textos védicos e que escreveram, eles estavam em um estado alterado de consciência muito profundo, né, em êxtases muito profundos, e eles, quando vislumbravam isso, tentavam traduzir, mas difícil traduzir, né? Os símbolos que estavam lá, que eles colocam, nem sempre são compreendidos, principalmente porque somos de cultura diferente, mas mesmo eles lá já não compreendiam se não tivessem o caminho de explicação melhor, né? Então, os Vedas são constituídos desses 4 livros, e esses 4 livros, a gente entende assim que os 4 livros são o aprofundamento, assim, é o entendimento real, direto, vamos dizer assim, e depois a gente tem os Brahmanas, que são em prosa, que Helena Blavatsky fala o tempo inteiro, temos os Upanishads, né, e tal, e que são as chaves para a compreensão. Eu, dentro da minha área de arquitetura, eu costumo comparar isso ao chamado Eia Rima, que é a análise de impacto ambiental. Tem um estudo de impacto ambiental e a análise de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental é feito por profissionais, biólogos, economistas, cientistas, engenheiros ambientais, arquitetos, tal. E quando eles fazem essa análise, muitas vezes essa análise fica incompreensível para a pessoa para quem se destina. Então eles fazem o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. Então, precisa ser algo traduzido para a compreensão das pessoas que são leigas no assunto. Então, é mais ou menos isso por aí, né, que acontece. Então, as alegorias da queda do homem, que é essa é um arquétipo, né, que está presente em várias religiões, essa questão da queda do homem, né? A queda para poder ele ir na profundidade e de lá do fundo subir e crescer de novo, né? Que a gente percebe na teosofia o tempo inteiro a involução e evolução, a gente percebe em Jung o confronto com o inconsciente que ele fez nos livros negros, depois do livro vermelho, passando por toda aquela experiência. Isso se chama catábase, que deu origem à catarse de Freud, isso está presente no Inferno de Dante, Alighieri, e todas essas coisas de você ir ao inferno, ir lá embaixo e buscar todo o seu e até o mais primitivo do seu ser e trabalhar tudo isso se reerguendo novamente. Está na parábola do filho pródigo, e nos Vedas está presente no dilúvio, viu, gente? Bom, no dilúvio dos Vedas, no dilúvio da Bíblia. Os Vedas não deixaram certamente de conter uns poucos hinos sobre o terrível desastre
que, mais do que todas as outras manifestações naturais, deve ter impressionado a imaginação das pessoas que o testemunharam. Nem teria Manu que nos dá uma completa narrativa da criação, com uma cronologia das eras divinas e heróicas até o aparecimento do homem sobre a Terra, deixando passar em silêncio um evento de tal importância. Manu dá os nomes de 10 eminentes santos a quem chama de Prajampatis, né? Em que os teólogos bramânicos veem profetas ancestrais da raça humana, e os pânditas simplesmente consideram como os 10 reis poderosos que viveram o Kriya Yuga, né? Ou a Idade do Bem, a Era do Ouro, né? Dos gregos, né? Krita Yuga. Então, assim, essa afirmação da história de Noé não passa que aconteceu também com o dilúvio de Noé, é muito semelhante, né? A gente vai encontrar, não presente só no livro, né, dos Vedas, nem na Bíblia. Está presente em várias culturas religiosas. Então, a gente vê aqui um dilúvio que é mesopotâmico, de Atraces, tem o dilúvio mesopotâmico de Gilgamesh, que é o mais antigo, né? Um dos mais antigos. O dilúvio bíblico na tradição hebraica mesmo, que é esse que a gente está falando de Noé. O dilúvio da mitologia grega, um dilúvio da mitologia hindu e um dilúvio da mitologia inca. Então, veja como é arquetípico, né, essa história. Então, não passa de uma versão, né? Mais uma versão, né? Em sentido oculto na história. E muitos consideram que é uma versão da história de Adão e seus filhos, que pode ser comprovada, né, em muitas páginas do próprio livro da Gênesis, né? Adão é o protótipo de Noé. Adão cai porque come o fruto proibido do conhecimento celeste. Noé também cai por experiência porque experimenta um fruto terrestre. Isso está na história dele também lá, da Bíblia. É representado pelo um suco de uva que a gente sabe muito bem que é o vinho, né? Que ele abusa do vinho e acaba tendo assim um desequilíbrio, né? Então ele cai pela questão de cair no desequilíbrio da mente entorpecida, né? Adão é privado de seu envoltório espiritual, Noé é privado de suas vestes terrestres, e a nudez de ambos os faz se sentirem envergonhados. Isso está presente nas duas culturas. Eu pediria que todo mundo fechasse o microfone, tá? E se Jorge puder fechar, caso alguém não puder. Então, assim, a iniquidade de Caim, né, que matou Abel, vocês sabem da história, né, é também repetida por Cã de outra maneira, né, que é o filho de Noé. Até o nome, Caim e Cã, né, tem muita similaridade. Mas os descendentes de ambos são mostrados como sendo os mais sábios da raça da terra e recebem, por essa razão, os nomes de serpentes, né? Era para estar aqui até a ilustração, mas está mais adiante, depois eu vou mostrar. Então, os descendentes de ambos são chamados filhos da serpente, né? Então, recebem essa denominação porque a serpente tem todo um significado também associado a Adão, a serpente, tentando Eva e tal. Então, significa filhos da sabedoria, porque a serpente também está associada à força, à emanação, a primeira emanação, que é da Kundalini, né? E a gente sabe que ela está também associada ao terceiro raio, que é de inteligência ativa, que é a inteligência atuante na matéria, a inteligência que cria a matéria, que cria o universo, que determina o mundo material, né? Aqui eu trouxe uma ilustração também mostrando que pode haver um simbolismo bem interessante também quando a gente pensa no mundo mental como essa nuvem de chuva aqui, o mundo astral como a nuvem aí tem elemento ar, né? Mental, pensamento, etc. Elemento emocional, sentimento no mundo astral, e a precipitação da chuva como algo que é considerado como a representatividade de um sofrimento que está acontecendo, que a pessoa precisa passar dentro desse processo involutivo, né, de sair de lá de cima para baixo, de experimentar talvez privações que o espírito, que a pessoa em espírito está muito mais livre, né, desses envoltórios carnais e tal. Então a gente vivencia isso enquanto espírito. Então acaba que o mito não é só um mito de processos que acontecem na psique humana, que acaba sendo como algo holográfico, acontece no microcosmo, assim como no macrocosmo, né? No macrocosmo. Então,
a gente encontra como mitos de criação e mitos de desenvolvimento espiritual de cada ser. E no retorno, a gente tem a arca como proteção, como indicação divina do caminho que se vai fazer para se proteger de tudo isso. Aí vem a história dos escolhidos, que não é bem assim, né? Entendido, que é as pessoas que foram escolhidas para continuar a trajetória, mas são pessoas que conquistaram por um mérito evolutivo, por um processo evolutivo, e não foram deixados de lado. Não é à toa que lá no Evangelho está lá dito que nenhuma ovelha se perderá do nosso rebanho. Então, né, o entendimento de escolhidos é um entendimento de pessoas que crescem, que fazem o seu caminho evolutivo, e todo mundo vai fazer também, algum dia vai chegar nesse processo, então não tem distinção, não tem. Então, aqui também é a representatividade da involução e evolução dentro daquela característica que nós já compreendemos nos textos da teosofia, né? Então, é interessante perceber isso, né? Que essas mitologias estão aqui, né? Presentes em toda a realidade. Aqui eu achei até curioso que nesse desenho, nessa figura, tem o Noé apontando para cima e apontando para cá, meio que mostrando aquilo que está em cima como que está embaixo, né? Uma coisa bem também hermetista aqui, né? Então, temos aqui esse texto que diz o seguinte, de Helena Blavatsky: toda passagem bíblica sobre o dilúvio tem uma relação puramente astronômica, mágica e esotérica. Quem quer que leia esses escritos reconhecerá de pronto o conteúdo bíblico e julgará, ao mesmo tempo, quando foi desfigurado o grande poema babilônico por personagens eveméricos, olha de novo o evemérico aí, degradados de sua elevação, de suas elevadas posições de deuses em simples patriarcas, né? Então, são pessoas que lá no passado eram consideradas como divindades e na história perderam esse poder, né, da divindade. Como eu disse, tanto pode ser o contrário, né, de você ter pessoas que não eram tão divinas assim, que foram transformadas em divinos, como também pessoas, seres bem divinos, que depois foram retirados do seu pedestal. E aqui embaixo, né, um texto que eu tirei para explicar o evemerismo, né? O evemerismo é uma teoria hermenêutica da interpretação dos mitos criada por Evêmero de Messina, cerca de 4 a.C., em sua obra Hiera Anagraphe, que é História Sagrada, da qual somente restam alguns resumos, e segundo o qual os deuses não são mais que personagens históricos de um passado obscuro amplificado por uma tradição fantasiosa e lendária. Então, é importante que a gente entenda que Helena Blavatsky mostra, né, tanto situações em que você vê lá criaturas divinas mesmo, criaturas que já eram mestres de sabedoria e que eles traziam as suas mensagens religiosas ali com contato direto, e isso muitas vezes ia se perdendo com o passar do tempo, até deturpados, algumas palavras eram atribuídas a essa entidade, por isso a confusão muito grande, porque algumas coisas não são ditas pelos grandes avatares religiosos que traziam as informações, né? Eu tenho aqui um exemplo que eu trouxe para vocês nessa ilustração, que é Hermes Trismegisto, a figura lendária de Hermes Trismegisto, que era considerado um deus, um faraó, e no fim e era muito provavelmente, como nos textos falam, um mestre de sabedoria, por conta de tudo que tem sido descrito dele. E muita coisa dele ficou e vem até os dias de hoje, e muitas coisas foram também alteradas, mexidas, né? Aí vem a questão do número 7 começando pela aparição do arco-íris depois de todo o processo do dilúvio, né? E aí a gente tem aqui: teriam as 7 cores primárias do arco-íris vista por Noé outro significado além da aliança entre Deus e o homem para refrescar a memória deste último? Para o cabalista, pelo menos, elas têm significado inseparável dos 7 trabalhos de magia, né? As 7 esferas superiores, as 7 notas da escala musical, os 7 números de Pitágoras, as 7 maravilhas do mundo, as 7 eras e os 7 passos dos maçons que levam ao Santo dos Santos depois de passar pelos voos do 3 e do 5. Então, a gente vai encontrar essa questão que eu falei nesse instante aí, né? Os filhos da serpente era nessa hora que eu deveria estar falando, né? E a gente tem a conexão aí esse slide que ficou deslocado, mas aí está mostrando
como isso tem a ver, está relacionado com o mito de Adão, o mito de Moisés, ou de Noé, e o chakra básico, a Kundalini, etc., a energia primordial, etc. Mas, assim, aqui adiante ela diz o seguinte: a arca da qual se preservam os germes de todas as coisas necessárias para repovoar a terra representa a sobrevivência da vida e a supremacia do espírito sobre a matéria, através do conflito das forças opostas da natureza, da carta astroteosófica do rito ocidental. A arca corresponde ao umbigo e é colocada no lado esquerdo, o lado da mulher, a lua, um de cujos símbolos é a coluna esquerda do Templo de Salomão, Boaz. Né? Esses grifos são nossos, viu, gente? Obviamente. Né? O umbigo está relacionado com o receptáculo do qual se frutificam os germes da raça. A arca é arga sagrada dos hindus e, portanto, podemos perceber com facilidade a sua relação com a Arca de Noé, quando aprendemos que a arga era um vaso oblongo utilizado pelo sumo sacerdote como cálice sacrificial no culto de Ísis, Astarte e Vênus, Afrodite, todas as quais eram deusas dos poderes gerativos da natureza ou da matéria, representando simbolicamente, portanto, a arca que contém os germes de todas as coisas vivas. Olha como tudo isso nos leva à compreensão aí da energia do Kundalini, a energia da criação do universo, no cristianismo ao Espírito Santo, né? Nesse processo todo de criação do mundo, com todas essas situações que o mundo tem para nos oferecer. Né? Então, a energia da manifestação da primeira emanação. Né? Então, deve haver alguma razão para que você vê, né, que a gente está falando aí dos 7, aí entre os chakras, entre a Kundalini, entre as 7 cores do arco-íris. Então, o número 7 aparece muito, e nesse capítulo, né, mais ainda no livro Isis Sem Véu do que no resumo, a gente encontra o número 7 sendo um protagonista. Né? Então, ele é universalmente aceito como um número de cálculo. Para todos os povos antigos, o Criador ou Demiurgo estava assentado sobre o sétimo céu. Precisamos consultar os pitagóricos e os cabalistas para aprender a potencialidade desse número. Exotericamente, os 7 raios do espectro solar são representados concretamente no deus de 7 raios Heptactes. Né? Esses 7 raios resumidos em 3 raios primários, a saber, o vermelho, o azul e o amarelo, formam a trindade solar e simbolizam, respectivamente, o espírito, a essência. Né? A ciência também reduziu recentemente os 7 raios a 3 primários, corroborando assim a concepção científica dos antigos de pelo menos uma das manifestações visíveis da divindade invisível e o 7 dividido numa quaternidade e numa trindade. Então, veja aí como o significado do 7 aí é muito importante. E eu fiz recentemente um curso sobre cores, até vocês podem encontrar no meu canal se quiser. Não tem a parte, vamos dizer assim, mais esotérica, eu pretendo fazer ainda um que tenha essa parte esotérica, mas eu trouxe aqui a informação dessas 3 cores primárias aí, né, dos pintores, que é o red, blue e yellow, que é o vermelho, o azul e amarelo. E nas cores luz a gente tem o RGB, né? Na verdade, aí tem o verde e o azul violetado. Mas aqui as cores dos pintores, que foi utilizado por Helena Blavatsky, né? E se for falar das cores luz, a gente vai ter o arco-íris para trabalhar também essa informação, porque nas cores luz a síntese de todas as cores é o branco, nas cores pigmento a síntese de todas as cores é o preto, mas que vai reduzindo à medida que a gente mistura as tintas, e nas cores luz vai aumentando a luz à medida que a gente mistura as luzes. Né? Então, isso é um conteúdo interessante para a gente entender como o todo está na parte e a parte está no todo. E como o 3 contém o 7 contém o 3, e como a gente pode elaborar. Aí vocês podem perguntar assim, mas eu tenho 3, eu tenho cores primárias e cores secundárias. 3, 3. Então eu tenho 6. E cadê o 7º? O 7º não é o meio, não, porque o 7º é a mistura de tudo mesmo. Na verdade, o magenta é uma cor que não está no espectro. É uma cor, digamos assim, que poderia se juntar a todas as outras para formar a 7ª aí, né? Então, ele vai estar presente nesse processo todo aí, e aí a gente completa de 6, a gente chega a 7, complementando através do magenta, que é a cor do amor, né, gente? Porque o verde, o oposto do verde é o magenta,
e o chakra cardíaco da gente oscila entre verde e rosa à medida em que nós temos um sentimento mais puro de amor com a outra pessoa, que é o rosa, ou quando a gente tem sentimento de amizade, de amizade com os outros, que é essa coloração esverdeada. E aí a gente tem aqui as cores associadas até também aos vários princípios, né? Aos vários corpos, né? Físico, denso, etérico, o astral, o mental, o causal, o búdico e átmico, com suas cores. E, por último, porque a gente aí só tem 6, né? Porque físico, denso e etérico tem uma cor só representando, que é do plano físico, a gente teria o violeta, que seria a mônada, e que estaria centralizando a nossa consciência, né? Que seria o self. Né? Bom, quando divide em 3, quando a gente fala que é 3 cores primárias, a gente tem o 3 aí presente também, e as divindades, isso é relatado também nesse capítulo do Vedas e a Bíblia, dos 3 deuses, né, da trindade, do Trimurti, da trindade hinduísta, né, que a gente tem o Brahma, Vishnu e Shiva, o criador de tudo, o que mantém tudo e o que destrói tudo, né? Que é também associado ao Forrati, o Prana e o Kundalini, né? Então, eu trouxe aqui cores, trouxe aqui bem as representações dentro da visão cristã, que é a visão da Bíblia também, né? Mesmo não sendo só do judaísmo, aí sendo aí do Evangelho em si, mas a gente tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente tem o Criador de tudo, que protege o bem e que destrói o mal. E aí a gente tem também as forças presentes nessas representações, nesses simbolismos, né? E em Isis Sem Véu, a gente, quando trata desse assunto, ela fala, né? Quando trata do 7, quando trata do 3, quando trata das divisões, né? Em números, todas as coisas são governadas no seio da tríade. São passagens que estão logo no começo do capítulo, em Isis Sem Véu, não na síntese, né? Mas no livro dela mesmo. 3 vezes giram os céus em seus eixos perpétuos, em seu eixo perpétuo. E disse Balaã a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 bezerros e 7 carneiros. Várias passagens aí, né, bíblicas. E aqui nós temos também, ó, no Bhagavata Purana, em 7 dias todas as criaturas que me ofenderam serão destruídas por um dilúvio, mas tu te salvarás numa arca miraculosamente construída. Toma, por conseguinte, 7 varões justos com suas mulheres e parelhas de todos os animais e entra na arca sem temor, porque então verás a Deus face a face e todas as tuas perguntas serão respondidas. Eu li esse texto para minha esposa e perguntei a ela de que passagem ela achava que era esse trecho. Ela disse, obviamente, que era da Bíblia, né? Passagem de Noé. Mas veja que não é, né? Na verdade, é do Bhagavata Purana, né? E aí embaixo tem o trecho da Gênesis que também, que é esse sim é da Bíblia, a gente tem. E disse o Senhor: destruirei o homem da face da terra, mas estabelecerei uma aliança contigo. Vai com tua família para a arca, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Então, eu quis trazer agora, nesse momento, para mostrar que não só a questão do dilúvio está aí presente nesse capítulo, mas o número 7, né? A importância do número 7 e a sacralidade do número 7. Essa é uma questão importante desse capítulo, porque quando a gente lê o livro Gênesis, a primeira lição que nos ensinam assim, né, é que na infância que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, por isso, o 7º deveria ser muito venerado, deve ser muito solene, né, para comemorar algo, né? E algumas denominações adotam rígidas observâncias sobre isso, né? Sobre o sabá judaico, né? E mesmo o próprio Jesus tendo dito que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas, sem qualquer crítica religiosa, é importante a gente perceber que isso acabou sendo entendido de uma maneira equivocada, porque o 7 tem um significado cabalístico, né, de algo, de um coroamento, né, de uma finalização, de uma representação da totalidade, de abundância, de multidimensão, de fertilidade, sensibilidade, conexão com Deus. Esse é o significado do número 7 e que tanto Helena Blavatsky mostra no livro. E aí eu trouxe aqui uma passagem de um livro de uma autora chamada Maria Lídia Gomes de Matos. Esse livro já está esgotado e ela ia em J. Silvestre, na época eu era muito pequeno e mesmo assim eu me encantava. Eu fiz um curso com ela
lá na TVE na época, que é no IRDEB, né? E ela contou, eu fiquei encantado com essa forma de descrever as passagens da Bíblia através de números, e ela dá aqui essa significação bem interessante de que o 0 corresponde ao caos, o sacrifício, o 1 a unicidade. Então, no princípio era o caos, depois o universo é criado, o 1, aí depois o 2, destruição. Toda vez que você quebra alguma coisa, você divide em 2, e aí o número da besta do Apocalipse é um 666, mas é ao mesmo tempo 222 multiplicado por 3, porque é uma destruição mais ampla em proporções divinas. Então você multiplica 222 por 3, que seria o significado de divino, e aí você tem o 666 e por aí vai. Aí tem 4 como humano em purificação. Então tudo que tem o 4 está associado à quaternidade, né? Aos 4 pontos cardeais, aos 4 elementos, etc. O 5, harmonia em conjunto, aí lembra a gente a estrela de 5 pontas, lembra aquela figura de Leonardo da Vinci, né, e tal, das proporções. O número 6, destruição divina, né, como eu já falei. O 7, muito fertilidade, sensibilidade, abundância, coroamento, né, aquilo que a gente falou. O 8, infinito, renovação humana. E o 9, perfeição divina. Aí ela ainda falava de operações, né? O 7 sendo 4 mais 3, o humano somado ao divino, a terra ao céu. Então, o número 7 tem o sentido de muito, quando não se deseja, por questões cabalísticas, determinar o quanto. Então, por exemplo, quando a gente diz que tem 7 chakras, a gente tem muitos chakras. Então, os 7 chakras são os principais que representam todos os outros. A gente tem 7 corpos, mas a gente tem vários princípios, vários subplanos dentro desses corpos, 7 subplanos, inclusive. Então, ele está representando esse mundo septenário aí, né, que tanto Helena Blavatsky falou nas instâncias de Dizian, né? E o 12, a gente também tem o 4 e o 3, mas só que multiplicado. Então, homens em processo de divinação, e a gente tem 12 apóstolos, que não eram 12, a gente sabe que tinha muito mais, as 12 tribos de Israel, os 144 mil eleitos, que também é uma derivação do 12. Então, 10, o muito que o homem precisa fazer para chegar a Deus, 7 mais 3. Então, os 10 mandamentos, né? O número 10, quando aparece na Bíblia, se a gente tem uma Bíblia daquelas que tem um índice de temático, né? Pode buscar esses significados dos números, né? E 40, que aparece muito, né? 40 dias e 40 noites, quarentena, etc., é purificação dentro de um caos, porque o 4 é a purificação humana e o 0 é o caos de sacrifício. Então, você junta o 4 com o 0, você tem períodos por exemplo, preparação para as tábuas da lei de Moisés, pela tentação de Cristo, a própria quarentena. Você, quando está em quarentena, isso ficou celebrizado, né, numa doutrina hermética, que o significado de quarentena vem do 40, mas você pode ficar até uma semana, você pode ficar alguns dias, pode até ter menos dias em quarentena, né, não tem que ser 40 dias. E eu trouxe aí aqui só para lembrar que tem a passagem dos 70 vezes 7, que o 7 é muito, se significa muito. Então, Pedro, quando chegou perto de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direis até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então veja que, inclusive, o capítulo de Mateus que diz isso é o capítulo 7, curiosamente. Então, é interessante que a gente perceba que esses significados cabalísticos estão presentes e precisam ser muito bem compreendidos, né? Em Isis Sem Véu, ela coloca isso aqui, que complementa muito isso que eu falei, né? Não só nos números, mas em tudo que foi escrito, né? Não há nenhuma história real no Velho Testamento. Veja que coisa incrível. E as únicas informações históricas que se podem recolher são aquelas que se acham nas indiscretas revelações dos profetas. Claro que, assim, é baseado em fatos reais, tem muita coisa assim que é simbólica, muita coisa que precisa ser interpretada, até mesmo os fatos reais. O livro, como um todo, deve ter sido escrito em diversas épocas, ou antes inventado como uma autorização para um culto posterior, cuja origem pode ser traçada com facilidade em parte dos mistérios órficos e em parte dos antigos ritos egípcios com os quais Moisés estava familiarizado desde a sua infância. Bom, eu vou passar aqui mais rápido, porque tem algumas coisas que não podem faltar aqui. A gente trouxe aqui as 3 deusas, né,
Sarasvati, Lakshmi e Parvati, que estão associadas aos 3 deuses também. Então, isso é interessante, porque ela fala muito, né, na questão do mito de Adão e Eva, e no masculino e feminino, que a divindade tem que estar sempre presente, mostrando essa dualidade que a gente não pode perder de vista. Então, isso está presente também. Esse trecho que eu trouxe também do único livro dos Vedas que a gente encontra publicado no Brasil em português, assim, né? E é bem antigo, esse livro é raríssimo, não tem texto integral, obviamente, tem passagens de cada um dos 4 Vedas, e a gente vê aqui ele dizer, aí não é dos Vedas, mas do próprio Raul, né? Autor e comentador. Ele diz: o ser humano vive em muitas dimensões, sendo dotado do poder de se criar a si próprio em cada uma delas. Nos hinos dos Vedas, os mais antigos e os que se lhes seguem, há um exemplo desta virtualidade de transcendência sem a qual a vida se reduz a um processo primário de movimentação dos elementos de que se constituem os fenômenos em todo o imenso cenário em que existimos e somos, cujos limites o nosso olhar não alcança e o espírito não consegue. Veja como ele mostrou realmente a origem aí dos Vedas presente em vários conceitos religiosos e que foi realmente algo que impulsionou a evolução espiritual da humanidade, né? Então, numa passagem que ele fala, que Helena Blavatsky fala dos patriarcas, isso aí já não tem tão aprofundado no resumo, mas eu quis trazer porque achei muito importante, muito interessante. Ela fala que cada patriarca está associada a uma das 4 casas angulares astrológicas. Vou passar rápido porque a gente não vai poder aprofundar sobre isso, mas é interessante vocês saberem isso, né? E depois eu posso até aprofundar melhor isso em outro momento. Mas a gente vê aqui, ó, o profeta, a gente tem aqui Adão, né, na primeira casa, associado assim como Adão Primus, né, que tem o Adão Cadmus e o Adão Primus, que seria o ser da início, né, a parte, o início de tudo. Aí a gente tem aqui Noé na 4ª casa, que é outra casa angular, né, e associada a mãe, sentimentos, essas coisas. A gente tem aqui Enoque, né, que é antecedente de Moisés, de Noé, está na casa oposta a de Ares, né, aqui de Libra, né, e na 7ª casa, está associado à consorte, à relação com o outro, e uma boa relação, né? Eu passei sem querer. E por último, Caim, que está aqui associado, né, a Capricórnio, ao trabalho, à ação e tal, com direito também a um resultado kármico, ao que se age, ao que se faz, mas é o trabalho, é a carreira, é o que se faz em cima, né? Associado. Aliás, desculpa, eu errei aqui, na verdade, está escrito Enoque e Caim, mas é o contrário, Enoque aqui e Caim é cá. Está trocado. Então, aqui, né? O karma geral, mãe, casa, educação, cônjuge, trabalho. E Helena Blavatsky fala muito também a respeito da roda de Ezequiel e desse símbolo aqui que ele transformou o quaternário da sua roda, do seu ciclo, né? Da sua visão, que eram de 4 seres, transformou em 3, e aí, porque o quarto está aqui no meio, que é o ser humano, né? E é curioso que esse símbolo Adonai, né, é inspirado na deusa Adar-Nari. Então, o termo Adonai, que é bem dos hebreus, vem da estrela da deusa, né, que está no meio aqui com os mesmos animais. Olha que coisa curiosa. Então, isso aqui não poderia deixar de mostrar, mesmo não estando na síntese que o Michael Gomes fez, né? E ela também mostra essa roda de Ezequiel, que eu vou tentar aqui explicar rapidamente, mas ele mostra que isso é um caminho, né, dos signos, em que ele começa colocando aqui em cima, né, é, Virgem, e aqui embaixo de tudo o Escorpião, representando a materialização do mundo, né, a involução, a saída de lá do alto do céu até a terra, né? E aí esse processo, e aí a gente tem também a roda de Ezequiel esotérica, que mostra todo esse percurso, e a gente vê o caminho, né, de ascensão aqui, né, de Áries até Leão, aí tem aqui Virgem, depois Libra no meio, e de aqui o de descendência, e a gente percebe como ele está algo que centraliza aqui na Libra, né, Libra aqui presente, né, como é o equilíbrio e também o
o caminho evolutivo, o caminho para o qual a gente vai. Se a gente inicia em Ares, Libra é o caminho, né, da paz, da harmonia, da compreensão, e tudo isso representado até aqui também na tábua de Ezequiel, associado ao tarô, que o Eliphas Levi coloca isso no livro Dogma e Ritual da Magia, da Alta Magia, e a gente encontra aqui os simbolismos astrológicos dos signos fixos, né? E aí eu gostaria de encerrar com essa passagem, né, de Helena Blavatsky, que ela diz: a história primitiva da Judéia é uma distorção da fábula indiana enxertada do Egito. Olha que coisa incrível, porque ela está aí mostrando que todas essas informações que vêm, né, da Bíblia e tal, elas têm uma origem anterior à indiana e que também está presente, né, com o Egito, né? E por último a gente tem também essa frase que eu tirei do livro, do próprio livro, já que a gente está fazendo um curso baseado nele, na página 292, que diz: o espírito não deixa esqueletos ou fósseis para trás, mas pouca gente duvida que o homem possa viver tanto objetivamente quanto subjetivamente. Ou seja, mesmo sem a gente ter palpável aquilo, a gente sabe que está lá uma origem, e essa origem pode ser investigada através de suas similaridades, suas sincronicidades, suas informações similares, e foi isso que ela fez quando ela relacionou todo o conteúdo que está nos Vedas com o conteúdo que está na Bíblia. Então, era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. E agora, não sei, como está muito tarde, não sei se dá para a gente trocar alguma coisa. Certo?